Santo é Deus. Mas quando eu digo que só o Pai é Deus, ou só o Pai é a divindade, eu estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Eu estou dizendo uma mentira. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha, o próprio Deus está dizendo: eu não divido a minha glória. Então Jesus não poderia ser um outro Deus fora da divindade. O Espírito Santo não poderia estar fora da divindade. Aliás, Jesus não poderia estar fora da divindade, porque senão o Pai não poderia glorificá-lo com a glória que ele tinha antes. Só pôde fazer isso porque o Senhor Jesus sempre esteve na divindade. Toda vez que você conversar com uma testemunha de Jeová, você... Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, vocês viram aí um pedacinho de um vídeo de uma pregação que um pastor muito famoso fez em uma igreja. E como vocês viram, ele estava falando ali com respeito à Trindade e tinha como pano de fundo falar das testemunhas de Jeová. Sempre assim de Jeová. Bem, eu quero dizer aqui primeiramente que não tenho nada contra a pessoa do pastor, respeito muito, afinal de contas ele é um homem que vive sempre falando de assuntos espirituais e quem fala de assuntos espirituais tem meu respeito. Mas quero dizer que com relação àquilo que ele prega, eu sou totalmente contra. Então vocês viram que nesse pequeno pedaço de vídeo que vocês viram da pregação, ele diz, alto e bom som, o seguinte: mas quando eu digo que só o Pai é Deus e que só o Pai é a divindade, estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Aí ele arremata, estou dizendo uma mentira. Bem, por que ele disse isso? Um pouquinho antes dessas palavras, desse trecho do vídeo que vocês ouviram, ele falou da divindade, né? Falou que a divindade é o nosso Deus. E dentro dessa divindade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas. Aí ele fez uma analogia com um triângulo equilátero, que são 3 lados iguais. Aí o que ele continuou dizendo, né? Assim também é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é a base inteira desse triângulo equilátero. Bem, aí ele argumentou o seguinte, que se ele pegar um lado só desse triângulo, será que continuaria sendo um triângulo? É claro que não. E aí ele aplicou na questão da Trindade, que um sozinho também, né? Obviamente que um sozinho também não é a Trindade, então não é Deus, não é a divindade. E aí ele falou esse absurdo que vocês ouviram, né? Quando eu digo que só o Pai é Deus, ou só o Pai é a divindade, estou dizendo uma verdade? Fez uma pergunta. Estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Aí ele arremata. Estou dizendo uma mentira. Então, para o pastor, o Pai sozinho não é Deus. Olha só que absurdo. Bem, então nós vamos dissertar agora a partir desse absurdo aí. Vamos mostrar o que a Bíblia fala sobre o Pai. Vamos lá. Vou usar aqui textos bastante conhecidos, mas textos que vão frontalmente contra aquilo que o pastor falou. Então é como vocês comparassem o que a Bíblia diz e o que o pastor falou. Por exemplo, você vai para João 4, 22, aquela conversa que Jesus teve com a samaritana, e ali no 22 Jesus falou o seguinte para aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos, note, o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Está mostrando que Jesus adorava alguém, né? Vamos ver quem esse Jesus adorava? Ó, 23. Contudo vem a hora, e agora é, note agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão quem? A Trindade? Não. Adorarão o Pai, com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Então já vimos aqui 2 coisas, né? Que Jesus era um adorador, que você colocou, né? Nós adoramos, você colocou como um adorador, e depois ele falou que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai. Os verdadeiros adorarão o Pai. Mas como adorar o Pai se o pastor falou que o Pai sozinho não é Deus? Ele não é divindade. Vai vendo aí, pastor, os absurdos, né? Os absurdos. Depois somos taxados de seita, pessoas que colocam Jesus como um Deus menor,
Nós não colocamos Jesus como um Deus menor. Ele se colocou como sendo menor que o Pai. O Pai é maior do que eu. E está claro isso. Qualquer pessoa que leia a Bíblia querendo ver o que os escritores realmente escreveram daquilo que os personagens falaram, vai ver que Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Ele não falou, o Pai está maior do que eu. Eu fui feito menor que o Pai. Não. Ele está dizendo que o Pai é maior do que ele. Então, fim de conversa. Fugindo disso, vem do Concílio de Calcedônia, no ano 451, a chamada União Hipostática. Então, é um absurdo isso. E agora ainda acrescentaram mais essa união hipostática, né? Mas esse é um outro assunto. Então, vejam, o Pai é maior que Jesus. Então, nós não falamos que Jesus é um Deus menor. Ele falou que ele é menor que o Pai. Tanto que ele adora o Pai. E fala que os verdadeiros adoram o Pai. Então, tá aí. Mas vamos novamente, agora, vamos de novo para um outro texto. São textos bastante conhecidos, né? Mas estamos aqui relembrando. 1 Coríntios 8,6, olha como Paulo falou. Paulo respondeu no Senhor agora, viu? Jesus já respondeu, agora Paulo vai responder também. Aqui em 1 Coríntios 8,6, Paulo fala, olha, para nós há realmente um só Deus. Espera um pouquinho, então há um só Deus. Quem seria esse único Deus que Paulo fala aqui, ou esse um só Deus? Ele conclui, o Pai. Então note, para os cristãos há um só Deus, o Pai. Pronto, acabou. Estamos errados? Então vai discutir com Paulo, vai discutir com Jesus. Aqui não tem paganismo não, viu, pastor? Não adianta querer encher a cabeça do seu pessoalzinho que bate palminha pro senhor. Isso é um problema deles, né? Problema deles, não é problema meu. Mas aqui ninguém bate palminha para paganismo, não. Aqui nós batemos palmas para a palavra de Deus, a Bíblia. Não para coisas criadas aí por homens. Então vai aprendendo. Mas vamos entrar em outro detalhe aqui agora. O senhor fez uma alusão lá de Isaías 42:8, e eu gostaria de ler aqui o texto, e depois nós vamos raciocinar esse texto em harmonia com João 17:5. Então vamos lá, Isaías 42:8. Ouçam o que o texto diz. Então o texto diz assim, olha, Isaías 42:8. Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Note agora. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem meu louvor a imagens esculpidas ou entalhadas, né? Então vejam, então aqui a questão é a questão da idolatria, de imagens esculpidas, imagens entalhadas. Tanto que o versículo 17, né, para adiantar, para o áudio não ficar muito longo, diz assim, olha, aqueles que confiam em imagens esculpidas serão obrigados a retroceder e ficarão cobertos de vergonha. Aqueles que dizem a estátuas de metal, vocês são os nossos deuses. Então tá aí. Então é com esse tipo de coisa que Jeová não divide sua glória mesmo. Agora, se o senhor pegar, por exemplo, 2 Pedro 2:10, o senhor vai ver lá que os anjos são chamados de gloriosos. E agora? Gloriosos. Se eles são gloriosos, quem é que deu essa glória a eles? Hã? Quem é que deu essa glória a eles? Se os anjos são chamados de gloriosos e vivem lá no céu com Deus. E agora vamos entrar em João 17. Vamos já para João 17. Aqui em João 17:5, Jesus está dizendo, né? Agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. Bem, então Jesus está pedindo que Jeová volte, dê a ele novamente a glória que ele tinha junto de Jeová antes que o mundo existisse. Bem, então isso indica que quando Jesus veio à Terra, ele deixou a glória dele. Então ele não era um Deus homem, né? Aquilo é Deus, aquilo é homem. Aqui é Deus, ele é homem. Aqui é homem. Então ele era homem. Ele era um homem. Homem perfeito. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. Então tá aí. Então ele fazia tudo aquilo que ele fez porque estava cheio do Espírito Santo e de poder dado por Deus. Mas ele era um homem perfeito, não era um Deus homem, como vocês querem colocar. Aquilo está como Deus, aqui está como homem. Perceberam? Então tá esse detalhe aí. Mas vamos ver agora a questão da glória. João 17:22. João 17:22 é a sequência da oração lá que Jesus está fazendo. Olha o que ele fala no 22, falando dos apóstolos, né, dos discípulos. Eu lhes dei a glória que tu me destes. Opa,
Olha agora aqui que Jeová deu a Jesus, aparecendo novamente. A fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, nota, a glória que Jesus recebeu de Deus, ele dividiu com os apóstolos. Olha só, dividiu com os apóstolos. Interessante que não aparece aqui o Espírito Santo, né? Então agora temos que mudar a trindade, né? Porque fica o Pai, o Filho e os apóstolos. Olha que absurdo, né? Que absurdo. Então estamos vendo aqui, meus irmãos e todos aqueles que ouvirem virem o vídeo e ouvirem o áudio, né? Nós, Testemunho de Jeová, nós não menosprezamos Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Foi ele que Jeová enviou para nos resgatar do pecado e da morte. João 3,16. Então, respeitamos totalmente a Jesus. Mas ele é menor que o Pai. Isso é ele que falou. Então, nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus. Ele é o único Senhor pelo qual se achega a Deus. A sequência lá de 1 Coríntios 8,6. Há um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor pelo qual, que é Jesus Cristo. E Atos 2,36 fala que Deus fez Jesus, tanto Cristo como Senhor. Então sempre Deus está na proeminência. Atos 5, 30 e 31, acho que é o 31, fala que Deus colocou Jesus na posição de príncipe e salvador. Então sempre Deus é o cabeça. Por isso que ele é o Deus de Jesus, né? Você vai lá, Apocalipse 3,12, Jesus chama 4 vezes o pai dele de meu Deus. Então tá aí. Então nós não menosprezamos Jesus como vocês querem enfiar na cabeça dos incautos. Agora o senhor deu uma bola fora aqui quando falou que o pai sozinho não é Deus. Então o pai sozinho não é nada, né? Se ele não fizer parte de uma trindade pagã, o pai não é nada. Tá vendo quem menospreza quem? O senhor está menosprezando o pai, o Deus de Jesus, o Deus que Jesus adora, o Deus que os verdadeiros adoradores iriam adorar, o Pai. Pense nisso, pastor. E pare de atacar esse de Jeová, viu? Eu nunca perguntei de que religião o senhor é, que religião que o senhor segue, porque isso aí não me interessa, não me importa, tá certo? Não tenho nada contra a sua pessoa, mas olha, os seus argumentos, faça meu favor, né? Faça meu favor. E tem gente que bate palmas para isso, né? Com todo o respeito, viu, pastor? O senhor, como pessoa, deve ser gente boa, gente fina, mas pare com esses ataques assim de Jeová, porque tá ficando feio pro senhor isso aí, viu? Pro senhor e para outros aí que também gostam de atacar assim de Jeová. Nós não atacamos ninguém, somos pacíficos, pregamos de casa em casa, quem quiser nos atende, quem não quiser também, nós não, né? Agradecemos e vamos para outra casa e assim por diante. Então é isso. Meus queridos irmãos e todos aqueles que ouviram esse vídeo e esse áudio, né? Uma boa noite a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.